Boa noite. Boa noite. O surf e o skate estreiam hoje nas Olimpíadas de Tóquio com chances reais de medalha para o Brasil. No vôlei de quadra, a seleção masculina vence a Tunísia. Na areia, as duplas brasileiras derrotam a Argentina 2 vezes. A seleção feminina de futebol empata com a Holanda num jogo com muitos gols. Felipe Lima avança para as semifinais dos 100 metros peito. A China conquista o primeiro ouro dos Jogos e lidera o quadro de medalhas. A luta contra o coronavírus. 8 capitais suspendem a aplicação da primeira dose da vacina. A Anvisa encerra o processo que analisava o uso emergencial da Covaxin, depois de a fabricante romper contrato com a empresa investigada na CPI. Milhares de brasileiros voltam às ruas pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Manifestantes em todos os estados e no Distrito Federal lembram as vítimas da Covid e pedem mais vacina. O Enem tem o menor número de inscritos desde 2005. O Jornal Nacional está começando. A gente abre o Jornal Nacional falando sobre Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional adicionou 5 esportes nesta edição. O skate está estreando neste momento e é esperança de medalhas para o Brasil. Por isso, vamos ao vivo a Tóquio. O Kiko Menezes está dentro da arena do skate acompanhando tudo, né, Kiko? Bom dia para você aí no Japão. E boa noite para você, né, Elter? Hoje é um daqueles dias históricos para as Olimpíadas. Hoje é o dia da estreia do skate nos Jogos Olímpicos. Carismático, irreverente, como os próprios skatistas gostam de dizer, skate é estilo de vida. E quem vai ter a honra de fazer essa estreia aqui é a modalidade street. A modalidade street é aquela que reproduz os elementos do skate de rua na pista. O grande favorito dessa prova é o americano Nyjah Huston. O Nyjah hoje é o skatista mais popular do momento. Ele é dono de uma linha que agrada muito aos juízes, linha aquela maneira de andar na pista, mas os brasileiros estão aí para acabar com a festa do americano. O time Brasil hoje tem o Kevin Hoffler, tem o Giovanni Viana e tem o Felipe Gustavo. E amanhã é dia das mulheres na pista. Aí sim, aí o Brasil tem grandes chances de medalha. Das 4 principais skatistas do mundo hoje, 3 delas são brasileiras, 3 ocupam as melhores posições do ranking junto a uma japonesa. São elas a Pamela Rosa, a Raíssa Leal e a Letícia Buffoni. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de carisma, hoje é dia de cores aqui nas Olimpíadas. Hoje é dia da estreia do skate, Elter. É isso aí. Obrigadão, Kiko. Bom trabalho. E a disputa do surf, outro estreante nas Olimpíadas, começou ainda mais cedo que a disputa do skate. O Guilherme Pereira está lá acompanhando também tudo para a gente, né, Guilherme? Bom dia. E para vocês, boa noite, Elter. Um abraço a todos. Hoje, às 7 da manhã, horário do Japão, 19 horas aí no Brasil, o surf, enfim, estreou como modalidade olímpica e foi aqui na praia de Tsurigasaki, em Ishinomiya, a 100 quilômetros de Tóquio. E nos últimos anos o Brasil vem dominando esse esporte. De 2014 para cá foram 4 títulos mundiais, o último deles com o Ítalo Ferreira, que participou e venceu a primeira bateria da história do surf olímpico. O Ítalo se impôs desde o começo da bateria, principalmente com manobras aéreas. No fim, ele somou 13,67 e se classificou direto para as oitavas de final. Logo mais, a partir das 9h40 da noite aí do Brasil, Gabriel Medina estará na água, bicampeão mundial de surf, primeiro brasileiro a conquistar um título e atual líder do ranking. Ítalo e Gabriel são os favoritos para fazer a final olímpica. Mais tarde tem a estreia das mulheres, onde o Brasil também tem boas chances, com Tatiana Weston Webb, que é a 4ª atualmente no ranking mundial, e Silvana Lima, que já foi vice-campeã do mundo 2 vezes. Para ficar ainda melhor, a previsão é de ondas maiores nos próximos dias. A partir de agora, esse esporte que é praticado em praias do mundo inteiro e que é conjunção do homem com a natureza, faz parte dos Jogos Olímpicos. Elter. Obrigada, Guilherme. A seleção masculina de vôlei estreou com vitória no torneio olímpico. Reserva atento
não deixa os amigos se desconcentrarem. Esfrega as mãos ao entrar em quadra porque sabe onde estão as brechas do bloqueio adversário. Cheio de confiança o Douglas! O Douglas saiu do banco na metade do segundo set e ainda assim fez 10 pontos contra a Tunísia. Só o Wallace fez mais para o Brasil, com 13. A estreia da seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio poderia ter sido mais tranquila. O time esteve atrás no placar em boa parte do primeiro e do segundo set, mas acabou vencendo por 3-0. E o último ponto foi do Douglas. Ponto da vitória do Brasil! E eu estava pronto, assim como todo mundo, nosso time está muito pronto, todo mundo muito bem preparado. Eu acho que eu só fiz o meu trabalho, qualquer coisa eu estou ali para ajudar o time do jeito que eu puder. Douglas é quase que um titular, né? Ele está pronto para jogar a qualquer momento. O sucesso recente nas redes sociais, com 2 milhões de seguidores, deixou o Douglas em evidência. Mas outros reservas do Brasil desfrutam do mesmo passe livre para o time titular. Há menos de 2 meses, o Maurício Souza foi eleito o melhor bloqueador da Liga das Nações. Em 2019, o Alan foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de vôlei disputada no Japão. A nossa seleção ganha o que ganha exatamente por causa deles. Porque tem um volume de treino, volume de jogo que, não tem como eu ir mais ou menos. Esse tipo de ajuda vai ser fundamental contra adversários mais fortes do que a Tunísia. Daqui para frente, pela ordem, o Brasil enfrenta a Argentina, Rússia, Estados Unidos e França. Contra times assim, o ataque precisa começar pelo saque. A qualidade dos adversários que nós vamos enfrentar requer isso. A gente tem que colocar eles em dificuldade. São times que erram muito pouco, né? Então a gente tem que ser agressivo. É preciso bater forte na bola, mas sem perder a ternura. No vôlei de praia, o Brasil estreou com vitória dupla sobre a Argentina. Carol Barcelos vai contar pra gente como é que foi o sábado dos brasileiros em Tóquio. Bom dia pra você, Carol. Oi, Mari, para você, para o Elter, para todo mundo no Brasil, uma ótima noite. Como é bom, né? Dobradinha de vitória sobre a Argentina. Vamos lá, vou começar pelo vôlei de praia. Então, Alisson e Álvaro venceram por 2-0. Agatha e Duda também 2-0 em cima das argentinas. O maior adversário acho que foi mesmo o calor ali, viu? Na esgrima, Nathalie Malhausen perdeu na estreia. Pegou logo uma pedreira de cara, enfrentou a italiana vice-campeã olímpica, Rossella Fiammingo. A Nathalie está fora das Olimpíadas. No tiro esportivo, Felipe Vu, que foi prata em 2016, também está fora dos Jogos. Ele terminou na 32ª colocação. Outra notícia não muito boa, tá, gente? Vamos lá, Gabriela Shibana e o Eric Takabataki, no judô, pararam nas oitavas. Início ainda das categorias mais leves, né? Ela até 48 quilos e ele até 60 quilos. Seleção de handebol perdeu na estreia para a Noruega, mas calma que ainda tem mais jogo. Joga de novo neste domingo, vai enfrentar a França. E olha, ainda tem muito para acontecer, né? E eu sempre acredito que o melhor ainda está por vir. Aliás, aqui, na arena onde eu estou, na Arena da Ginástica, tem estreia das brasileiras hoje. Tem Flavinha Saraiva e tem ela, Rebeca Andrade, que vai entrar. Eu acho que quando a Rebeca entrar, ela vai fazer muita gente levantar de madrugada no Brasil para dançar, viu? Inclusive Mariana Gross, que eu sei que gosta. Rebeca Andrade vai se apresentar ao som do funk, baile de favela. Mariana, uma boa noite para vocês. Boa noite, Carol. Boa sorte para ela. Bom trabalho, Carol. Olha, gente, agora no futebol feminino o Brasil empatou, né, com a vice-campeã do mundo, a Holanda. Em campo, as duas seleções do Grupo F comandadas por mulheres. O Brasil de Pia Sundhage contra a Holanda de Sarina Wiegman. E que haviam goleado na estreia. No encontro das equipes favoritas a avançar de fase, a seleção brasileira tinha um trunfo a exibir. Poder de reação de uma seleção que igualou o placar 2 vezes e chegou a virar o jogo. O problema é que esta também era uma qualidade da Holanda. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Só não esperava tomar um gol tão rápido. Com Viviane Miedema, aos 2 minutos de partida. A batida de perna esquerda não deu chance para a Bárbara. Logo de cara. Aos 6, a árbitra de campo chegou a assinalar pênalti para o Brasil. Mas o VAR reverteu a decisão. Atenção. Não marcou. Foi na jogada e na insistência da Debinha que o Brasil igualou. Nas costas da marcação. Olha o cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! No segundo tempo, Miedema de novo. Desta vez de cabeça, aproveitando a falha da goleira Bárbara. Mas conseguimos aí correr atrás e fazer os gols também. Ludmila foi derrubada na área. A fita, opa! Opa! Pênalti.
Marta deixou tudo igual novamente. E Ludmilla colocou o Brasil na frente, 3-2. Na minha velocidade, acabei roubando a bola e fiz o gol. E estou muito feliz por isso. E eu acho que eu acabei fazendo o que a Pia me pediu, que era botar a velocidade no jogo. E foi aí que a Holanda também mostrou poder de reação. A cobrança perfeita de Jansen impediu a vitória brasileira. 3-3 no placar. Brasil e Holanda também estão empatados na classificação, com 4 pontos. A liderança é das holandesas, pelo saldo de gols. O Brasil só precisa empatar com a Zâmbia terça-feira para se garantir nas quartas de final. Se a gente pensar em tudo que a gente fez durante a partida, acredito que a gente fez um bom trabalho. No Centro Aquático de Tóquio, uma campeã olímpica superou as desconfianças. Será que ela vai passar das eliminatórias? Normalmente, a gente não teria uma dúvida dessas diante de uma campeã olímpica como Sarah Sjöström. Mas o caso dela permitia a desconfiança. Em fevereiro desse ano, a nadadora sueca quebrou o cotovelo em um acidente, passou por cirurgia e, desafiando os prognósticos, se recuperou a tempo. Chegou ao Japão exibindo um braço de ferro. Eis o resultado: 56 segundos e 18 centésimos nos 100 metros borboleta. A melhor exibição dela em 2 anos. Sarah segue viva na disputa pelo bicampeonato da prova. O brasileiro Felipe Lima tinha outro tipo de duelo. Não contra uma lesão, e sim contra o tempo. Minha segunda Olimpíada, sou um dos mais experientes aqui, o segundo mais velho da natação. E assim, estou aqui para aproveitar passo a passo. Felipe Lima tem 36 anos, uma idade em que a maioria dos nadadores já experimentou o auge físico. Progredir nesse estágio da carreira é algo inesperado, mas não impossível. 100 metros peito em 59 segundos e 17 centésimos. A melhor marca da vida dele. Foi o único dos 7 atletas do Brasil a passar das eliminatórias na jornada inaugural da natação. E quem sabe amanhã, me classificando entre os 8, tá nessa final e lutando pelo Brasil, por Cuiabá, por Mato Grosso, uma medalha. Quem sabe? Nunca duvide de um veterano que sabe bem o que quer. Boa sorte para ele. E ainda tem muita Olimpíada no jornal, hein? Daqui a pouco tem o quadro de medalhas, a ginástica, o futebol masculino, tem também os gols do Brasileirão. Vamos saber agora como fica o tempo neste domingo aqui no Brasil com a Anne Lotterman. Boa noite, Anne. Oi, Elter. Boa noite para você, para Mariana. Boa noite a todos. Tem um veranico acontecendo no país, ou seja, tem um verão no nosso inverno. Amanhã em Porto Alegre a máxima chega aos 30 graus. São 11 graus acima do normal para essa época do ano. Campo Grande, 34 de máxima, 7 graus acima do normal. Curitiba, com 25 de máxima. E São Paulo, 27, ficam 5 graus acima da média. O tempo fica quente e seco em grande parte do país nesse domingo. Em toda essa área vermelha, a umidade pode chegar a níveis de emergência, lembrando que o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a umidade na casa dos 60% e ela pode ficar abaixo dos 20% em toda essa área. O sol ganha cada vez mais espaço no nosso mapa e mesmo nas áreas verdes, que indicam chuva em algum momento do dia, o sol também aparece. Em Salvador, 26 graus, Maceió e Recife, 27, Manaus, 31, Macapá, 34, todas na rota da chuva isolada. Em Florianópolis, Brasília e Belo Horizonte, a máxima é de 25 graus. Em Vitória, 26, Cuiabá, 37, Natal, máxima de 30, São Luís, 31, Rio Branco, 32 graus. Agora, Anne, para quem gosta de calor, é melhor aproveitar logo, né? Porque na semana que vem a história é outra. É bom aproveitar logo, porque o tempo vai mudar e não estou falando de qualquer frio não, tá, gente? Estamos falando da maior onda de frio do inverno. A frente fria chega no sul na terça-feira, começa a subir e chega até o sudeste, centro-oeste e sul do norte do país ao longo da semana. Atenção, agricultores, porque a geada ela pode ser generalizada em toda a região sul, até São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Nessas áreas aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, podemos ter neve novamente. Com geada e neve,
já sabe o que vai acontecer com as temperaturas, né? Em Curitiba, ela cai para -1 na quinta-feira, com máxima de apenas 9. No Rio de Janeiro, o calor chega aos 32 na terça-feira e na quinta cai para 18. Então aproveite o seu domingo ensolarado com muito calor. Obrigada, Anne. Boa noite. Bom domingo. Tchau. Obrigada. Na capital paulista, a Marcha para Jesus foi diferente pelo segundo ano seguido. O nome é o mesmo, mas em tempos de pandemia, a marcha virou carreata. Na concentração na Assembleia Legislativa de São Paulo, o destaque foi um caminhão cheio de doações. 20 toneladas de alimentos arrecadados que vão ser entregues em 100 comunidades. É importante sempre a gente participar de uma ação solidária num país que a gente vive muita desigualdade, muita necessidade. O Edivan veio com a esposa e a filha entregar doações. Além de participar da Marcha para Jesus, nós estamos trazendo alimento em solidariedade àqueles que durante a pandemia perderam o emprego, perderam a sua fonte de renda, mas nós como igreja estamos aqui para ajudar o próximo. Isso é o verdadeiro evangélico de Jesus Cristo. 4 trios elétricos passaram pelas ruas de São Paulo, entre as zonas sul e norte. A parada final foi aqui na Anhembi, ao lado do Sambódromo. Dentro do pavilhão de exposições, um show de música gospel no formato drive-in, com no máximo 4 pessoas por carro e usando máscaras. Aí, em vez de aplausos, buzinas. É claro, estamos com saudade, né, daquela aglomeração, estamos com saudade de estarmos todos juntos, mas no tempo certo. Depois de todos forem vacinados, estaremos todos juntos. Enquanto isso, os fiéis oram e agradecem. É uma forma da gente estar perto, de certa forma, de Deus e de todo mundo. E mesmo sendo carreata, é muito importante. No mesmo momento que a gente está vivendo, a gente tem que orar, pedir para Deus para esse vírus acabar o quanto antes, a gente poder tirar essas máscaras, né? Poder voltar ao nosso normal, né? E a marchar? E a marchar, com certeza. Morreu hoje, aos 83 anos, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp. Formado em Física e Matemática, Raupp dirigiu o ministério entre 2012 e 2014, no governo de Dilma Rousseff. Na década de 1980, foi diretor-geral do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde criou o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. Raupp também comandou a Agência Espacial Brasileira. O ex-ministro morreu por insuficiência respiratória aguda, decorrente de um tumor no cérebro, em São José dos Campos, São Paulo. O Fantástico de amanhã vai mostrar os efeitos da lei do stalking, crime de perseguição que desde 31 de março pode dar até 2 anos de prisão no Brasil. Dezenas de mensagens inconvenientes no mesmo dia. Quando eu acordava, tinha 30, 40 ligações perdidas. Meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5 da manhã. O relato das vítimas de perseguição obsessiva. Perseguição telefônica, perseguição de carro, perseguição no local de trabalho. Como identificar os sinais do stalking e como denunciar. Esta semana, 12 policiais foram denunciados pela morte de 9 jovens no baile funk de Paraisópolis, em dezembro de 2019. Para o Ministério Público, o que realmente aconteceu naquela madrugada aqui em Paraisópolis. A fila da fome. Sem dinheiro para comprar carne, famílias se aglomeram para receber ossos doados por um açougue. Eu vim aqui hoje para mim estar podendo pegar o ossinho, né? Porque, inclusive, o que eu peguei semana passada não dá para a semana inteira. O Fantástico conversou com Luciano Zafir. Ele teve alta hoje depois de um caso gravíssimo de Covid. Nossa, o intubar. Qual é a pior coisa dele? E direto de Tóquio, a cobertura especial das Olimpíadas. O Brasil já está em ação. E aí? Quem vai levar as primeiras medalhas? É fantástico. É amanhã e depois da super dança dos famosos. Você vai ver. No próximo bloco, os números da pandemia no Brasil. Milhares de manifestantes voltam às ruas pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro e por mais vacinas.
O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve o menor número de inscritos desde 2005. Ontem, o INEP confirmou que pouco mais de 3 milhões e 100 mil estudantes vão participar. Quase 69 mil alunos farão a versão digital da prova. Tanto a digital quanto a impressa serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. 8 capitais do país interromperam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid. Vacinação na capital do Mato Grosso do Sul somente para a segunda dose. Campo Grande parou de distribuir a primeira dose na quinta-feira e a Secretaria Municipal de Saúde já avisou que não há vacinas suficientes para a abertura de novos grupos. Em Vitória, no Espírito Santo, e em Belém, no Pará, ninguém se vacinou hoje. As prefeituras esperam a chegada de mais doses para divulgar o calendário de vacinação. A primeira dose também está faltando em Maceió, João Pessoa e Florianópolis. Em Salvador, só a distribuição da segunda dose continua. Mesma situação do Rio de Janeiro. Hoje seria a repescagem para quem tem 35 anos ou mais. Mas só quem buscava a segunda dose conseguiu se vacinar. Felizmente isso vem acontecendo, né? Não é a primeira vez, é uma pena. A Prefeitura do Rio divulgou que o Ministério da Saúde não cumpriu a entrega de vacinas prometida para ontem e fez críticas à demora na liberação dos imunizantes. A gente tinha previsão de receber vacinas nessa sexta-feira para manter o nosso calendário. Felizmente não recebemos. O Ministério recebeu as entregas e não distribuiu para os municípios. O Ministério da Saúde informou que distribuiu mais de 8 milhões e 700 mil doses esta semana e que os estados são responsáveis por encaminhar essas vacinas para as cidades. O Ministério da Saúde informou agora há pouco que na próxima semana vai distribuir mais 10 milhões e 200 mil doses para os estados e o Distrito Federal. O Instituto Butantan começou hoje uma nova etapa do Projeto S, que vacinou em massa com a Coronavac a população de Serrana, em São Paulo. O estudo quer avaliar a resposta imune de quem recebeu as 2 doses e saber quanto tempo dura a imunidade. Os pesquisadores coletaram sangue dos voluntários em 4 escolas. A nova fase será acompanhada pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. A Anvisa decidiu hoje encerrar o processo de pedido de uso emergencial da vacina Covaxin. Ontem, a agência já havia suspendido os testes do imunizante aqui no Brasil. A decisão ocorreu depois que o fabricante indiano Bharat Biotech cancelou o contrato com a Precisa Medicamentos, que era a intermediária no país. As negociações do Ministério da Saúde para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin são investigadas pela CPI da Covid. Vamos agora aos números da pandemia e também da vacinação no Brasil, consolidados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. As informações com a Malu Massa. Boa noite, Malu. Boa noite, Elter, Mariana. Uma boa noite a todos. Começamos pelos números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 757.316 pessoas receberam a primeira dose e 345.324 a segunda dose ou a vacina em dose única. O total do dia ficou em 1.102.640 vacinados. Até agora, 95.217.256 pessoas receberam a primeira dose no país, o que representa 44,97% da população. E 37.389.678 pessoas receberam a segunda dose ou a dose única, a vacina em dose única. Isso corresponde a 17,66% dos brasileiros. No mapa, os estados que aparecem em verde mais escuro são os que estão mais adiantados na imunização completa. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Agora as informações da pandemia. De ontem para hoje, o Brasil registrou 1.080 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, o total é de 549.500 vítimas da doença no país.
Nas últimas 24 horas, foram confirmados 36.629 novos casos, totalizando 19.666.902. A média móvel de casos é de 46.825 novos casos por dia, 2% a mais na comparação com 2 semanas atrás, dentro da estabilidade. A média de mortes está em 1.168 por dia, 10% abaixo do registrado há 2 semanas, também dentro da estabilidade. Agora o mapa dos estados. 4 estados aparecem em vermelho, com alta na média de mortes. As maiores altas foram no Acre e em Pernambuco. Em estabilidade em amarelo no mapa são hoje 8 estados e o Distrito Federal. E com queda na média de mortes em azul, 14 estados. Rondônia, Ceará e Paraná registraram as maiores reduções. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Elter, Mariana, boa noite. Boa noite, Malu. Obrigada. Milhares de pessoas voltaram a se manifestar neste sábado em todos os 26 estados e no Distrito Federal pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro e com outras reivindicações, como mais vacinas para a população. Centrais sindicais, partidos políticos e organizações da sociedade civil convocaram os protestos deste sábado. A maior parte dos manifestantes usou máscaras e se preocupou com as medidas sanitárias, mas em alguns atos houve aglomerações. No Recife, os manifestantes saíram em passeata pelas ruas da região central da cidade. Eles pediram a saída do presidente Jair Bolsonaro. Cobraram mais agilidade na vacinação contra a Covid, defenderam o voto eletrônico e políticas para a erradicação da fome e da pobreza. Manifestantes caminharam pela orla em Maceió e culparam o presidente Bolsonaro pelas vidas perdidas durante a pandemia. Em Teresina, o protesto também pediu aumento do auxílio emergencial. Em Salvador, a caminhada seguiu do Campo Grande até a Praça Castro Alves. O ato foi contra a fome, o desemprego e a política do governo federal de enfrentamento à Covid e pediu mais vacinas para a população. Faixas pediram mais vacinas e ações contra a fome em Belém. Também houve apelos pela defesa da Amazônia. Em Boa Vista, manifestantes reivindicaram mais vacinas e investimentos na educação, além da retirada do garimpo em terras indígenas. O ato em Campo Grande teve carros de som e faixas com mensagens contra a atuação do governo federal durante a pandemia. Manifestantes carregavam bandeiras do Brasil. Manifestantes ocuparam 3 faixas da Avenida Presidente Vargas, do centro do Rio de Janeiro. Uma faixa pediu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nos cartazes, mensagens contra a privatização dos Correios, em defesa da Amazônia, dos direitos das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, e a favor da vacina. No final, houve uma homenagem às vidas perdidas para o coronavírus. Em Belo Horizonte, faixas e cartazes pediram o fim das privatizações e dos desmatamentos. Índios pataxós participaram pedindo melhorias para as tribos. Manifestantes se reuniram em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Eles usaram fumaça colorida na concentração, números infláveis para lembrar os mortos na pandemia e bandeiras do Brasil. Em Florianópolis, a manifestação foi no centro da cidade. O grupo percorreu algumas ruas e depois se concentrou no Largo da Alfândega, próximo ao mercado público. O ato lembrou os mais de 500 mil mortos pela Covid e defendeu a vacinação. O protesto em Brasília ocupou parte da esplanada dos ministérios. Manifestantes levaram cartazes e faixas para pedir o impeachment do presidente. Eles também estenderam uma bandeira verde e amarela numa das pistas. Nela estava escrito: "Fora Bolsonaro, 500 mil vidas perdidas, Brasil em luto". Em São Paulo, a concentração começou por volta das 2 da tarde, em frente ao MASP. O protesto contra o presidente ocupou 8 quarteirões da Avenida Paulista. E desta vez, os manifestantes respeitaram um distanciamento maior do que nos protestos anteriores. Apesar da orientação dos organizadores, ainda houve aglomeração em alguns pontos.
Os manifestantes pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Fora Bolsonaro, inimigo do Brasil. Algumas pessoas vestiram verde e amarelo. Um grupo carregou uma bandeira gigante com as cores do país. Cartazes e faixas defenderam a importância da vacina, a criação de empregos, a democracia e a vida. Um coletivo de torcedores do Corinthians também participou. A pauta ainda incluiu protesto contra cortes na educação, a defesa da Amazônia e do SUS. Fizeram discursos o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, que foram candidatos à presidência nas últimas eleições, e Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. No fim da tarde, os manifestantes saíram em caminhada. As manifestações foram pacíficas em todo o Brasil. Só houve registro de conflito no fim da manifestação em São Paulo. No meio da tarde, a PM encontrou um soco inglês e materiais proibidos e prendeu 6 pessoas. No fim do protesto, vândalos quebraram vidros de uma agência bancária. Um homem que participava da manifestação chegou a pedir para que eles parassem com o vandalismo, mas o grupo continuou. Atacou a fachada de uma concessionária e jogou pedras na polícia, que reagiu com bombas. Várias pessoas tentaram se proteger num posto dos bombeiros. Os vândalos jogaram fogos de artifício contra policiais que estavam prendendo um homem. Durante a confusão, 3 pessoas foram levadas para a delegacia. Também houve protestos contra Bolsonaro fora do Brasil, em pelo menos 11 países. A concentração em Berlim foi no portão de Brandemburgo, onde manifestantes se deitaram com cruzes representando vítimas da Covid. Em Londres, um grupo marchou até a Embaixada do Brasil. E à noite, uma projeção no prédio do Parlamento Britânico chamou o presidente de criminoso. Na Áustria, cartazes e faixas contra o presidente foram expostos em uma praça no centro da capital, Viena. Manifestantes foram às ruas em Haia, na Holanda, onde fica o Tribunal Penal Internacional. E também na Suíça, França, Portugal, Itália, Espanha, Japão e Estados Unidos. Em Curitiba, houve manifestação também em apoio ao presidente Bolsonaro. Os manifestantes saíram de moto do Parque Barigui e foram em direção à cidade de Campo Largo, na região metropolitana, ocupando 2 pistas da rodovia. Muitos carregavam bandeiras do Brasil e quase ninguém usava máscara. Na capital da Hungria, milhares de pessoas protestaram contra a lei que limita o ensino nas escolas sobre questões relacionadas à homossexualidade e aos transgêneros. Mais de 40 embaixadas e instituições culturais estrangeiras apoiaram o movimento. O primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán defende a medida que entrou em vigor este mês para, segundo ele, preservar cristãos tradicionais. A Comissão Europeia entrou com uma ação legal contra o governo húngaro, dizendo que a lei é discriminatória e viola os valores europeus de tolerância e de liberdade individual. O funeral do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi interrompido por tiros do lado de fora. Carros ficaram no meio do fogo cruzado. Manifestações foram reprimidas pelas forças de segurança com bombas de gás lacrimogêneo. Por causa do tiroteio, a Casa Branca retirou a delegação americana que estava acompanhando a crise no país. Jovenel Moïse foi morto a tiros em casa no dia 7 de julho. A seguir, os gols do Brasileirão. Nas Olimpíadas, os resultados da ginástica e os preparativos da seleção para o jogo de amanhã. E nossos repórteres mostram o impacto da pandemia na organização dos jogos. O Palmeiras venceu o Fluminense e segue na liderança do Brasileirão. Vamos aos gols deste sábado. Em São Paulo, Rafael Veiga tocou para trás e Manuel fez contra. Final
1-0 Palmeiras, líder isolado do Brasileiro. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu o América Mineiro e abriu o placar com Guilherme Guedes. Mas o América empatou com Felipe Azevedo. Placar final, Grêmio 1, América Mineiro também 1. Pela Série B, o Botafogo venceu Confiança em Aracaju. Romildo, de fora da área, fez o gol do jogo. Botafogo 1, Confiança 0. E também pela Série B, Vila Nova e Cruzeiro empataram sem gols em Goiânia. Amanhã, o Esporte Espetacular conversa com uma lenda das Olimpíadas e traz muitas outras atrações. Olá, boa noite. Amanhã uma entrevista exclusiva com o Usain Bolt. Aos 34 anos, o tricampeão olímpico revela que quase largou a aposentadoria para correr aqui em Tóquio. Vi algumas competições e comecei a ser levado pelo desejo de voltar, de vivenciar aquilo de novo. E você sabia que o Bolt agora é cantor? 3 meninas, Pamela, Raíssa e Letícia. Elas podem dar ao Brasil o pódio completo do skate. É claro que o pódio é um sonho nosso, a gente quer muito que isso aconteça. Um perfil de Mayra Guiar, nossa maior esperança de medalha no judô. É amanhã no Esporte Espetacular. Em Tóquio, na ginástica artística masculina, o Brasil confirmou 3 vagas nas finais. Diogo Soares foi o primeiro brasileiro a se apresentar e o último a comemorar, depois de terminar em 36º lugar numa prova com 24 vagas para a final. O caçula da equipe, 19 anos, acabou se classificando pelo critério que limita a 2 atletas por país a presença na decisão por medalhas. E se juntou a outro estreante em Olimpíadas, Caio Souza, na final do individual geral, que premia o ginasta mais completo. Caio ainda se classificou na final individual do salto. O terceiro brasileiro a avançar foi o campeão olímpico das argolas em 2012, prata em 2016. Arthur Zanetti tentará uma inédita 3ª medalha no aparelho, único em que ele compete aqui em Tóquio. Sentimentos contrastantes para os 2 medalhistas olímpicos dessa equipe, porque às vezes deixar o mundo lá fora, de fora, é tarefa mais difícil do que a própria competição. Arthur Nori, bronze no solo nos Jogos do Rio, teve uma queda no último movimento da apresentação. Ele já tinha ido mal na barra fixa. Ficou fora das finais por aparelhos. E como o Brasil foi eliminado na disputa por equipes, a participação olímpica se encerrou. Abrindo meu coração de verdade, né, em tudo que aconteceu na minha trajetória, desde o episódio de racismo de 2015, que volta à tona sempre que eu apareço. Então é um processo de amadurecimento diário, é um processo ali de me entender e de melhorar. O caso mencionado por Nori envolveu mais 2 colegas de seleção. Juntos, num vídeo, eles usaram termos racistas para se referir ao companheiro Ângelo Assunção e não foram punidos por isso. Com as Olimpíadas chegando, o caso foi muito relembrado e uma espécie de torcida contra Nori ganhou força nas redes sociais. Muito ativo nas redes, ele vem se defendendo, mas jura que não perdeu a concentração por causa disso. A decepção também estampou o rosto de um ídolo do esporte local. Correio Timura, bicampeão olímpico, sofreu uma queda na barra fixa e foi eliminado da única prova que disputava em casa. Aos 32 anos, deve ter sido a despedida do Rei Correio. Aos 19, Daiki Hashimoto teve as melhores notas gerais e mostrou que na ginástica masculina do Japão, que soma 91 medalhas olímpicas, o trono não fica vago por muito tempo. Por causa da pandemia, as disputas do primeiro dia de Olimpíadas foram marcadas pela falta da vibração nas arquibancadas. A maior parte das arenas está proibida de receber público. As ruas de Tóquio são razoavelmente silenciosas. Sem buzinas, sem risadas altas. É uma sociedade que valoriza a serenidade. Os templos, então, são a moradia do sossego, da tranquilidade, o lugar onde o sagrado pede mais reflexão e menos agitação. Os japoneses até planejaram, nesse verão, festejar bastante, por conta de uma ocasião especial. Para isso, construíram lugares onde poderiam ter animação, agito, barulho de sobra. Mas a pandemia deixou os espaços de competição vazios e silenciosos.
Nos Jogos de Tóquio, quem ataca, pousa, chuta, esgrima, não recebe de volta a recompensa mais valiosa para o atleta: os gritos de comemoração. Eu acho que o clima, quando tem uma galera, muda totalmente. Eu acho que é uma energia muito boa que vem. Então, imagina só com os atletas essa atmosfera incrível aqui, imagina com o estádio lotado, ia ser totalmente diferente. Até os esportes que prezam pelo silêncio precisam se adaptar. No tablado do levantamento de peso, nos gigantescos estádios de futebol, cabe a compreensão de todos. Em tempos de pandemia, a ausência de festa nas arquibancadas é um mal necessário. 2021, os templos são outros. As arenas olímpicas guardam um silêncio respeitoso. E se existe um lado positivo nessa história, é que os atletas podem se ouvir mais. E conseguir escutar o outro é só uma das muitas lições que os Jogos Olímpicos de Tóquio têm a ensinar pra gente. E é com o estádio vazio que a seleção masculina de futebol enfrenta a Costa do Marfim amanhã. É a camisa mais vitoriosa do futebol. 5 Copas do Mundo. Nas Olimpíadas, já foram 6 pódios. Nenhuma outra reúne tantas conquistas. Acontece que na história dos Jogos Olímpicos, essa força brasileira, às vezes, tropeça feio quando enfrenta seleções africanas, como a Costa do Marfim, adversária de amanhã. Em 96, eliminação na semifinal para a Nigéria. Bateu, acabou! Em 2000, derrota para a África do Sul na primeira fase e eliminação para Camarões nas quartas de final. Faz o segundo gol de Camarões, eliminando o Brasil. São irreverentes, eles muitas vezes desobedecem a regra do treinador, tu não percebe um padrão tão linear como a Alemanha. A gente sabia exatamente como eles jogariam. Na estreia, a seleção deu a impressão de que a vitória sobre a Alemanha seria tranquila. Mas no fim não foi o que aconteceu. E os números contam bem o porquê dessa história. Além dos 4 gols, os brasileiros finalizaram outras 17 vezes. 8 delas no alvo. Foi um festival de chances perdidas. Até o pênalti cobrado pelo atacante Matheus Cunha não entrou. Bateu, pegou, goleiro! Uma estreia de Olimpíada, o fato da gente ter entrado muito bem e ter perdido a chance de matar o jogo, acho que a gente, com certeza, numa próxima vez, acredito que nos sairemos melhor. A Costa do Marfim também ganhou na estreia, 2-1 sobre a Arábia Saudita. Por isso, nesse domingo, quem vencer praticamente garante a classificação. Mas é bom lembrar do passado. Contra os africanos, nunca teve jogo tranquilo. E agora nós vamos ao vivo ao Estúdio Olímpico. Alex Escobar está por lá para conversar com a gente. Boa noite, Escobar. Muito boa noite para você, Mariana. Boa noite para o Elter. Vou começar mostrando como foi a conquista da primeira medalha de ouro olímpica nesses Jogos de Tóquio. Foi conquistada pela Qin Yang, da China, no tiro esportivo. Ela tem só 21 aninhos, surpreendeu as favoritas no rifle de 10 metros. Essa foi a primeira das mais de 5.000 medalhas que vão ser distribuídas nessa edição dos Jogos Olímpicos. Eu aproveito, então, para mostrar para você aqui o quadro de medalhas até agora, né? Começando um segundo dia de competições. A China já ganhou mais 2 medalhas de ouro, já tem 3. Chama atenção a ausência dos Estados Unidos no quadro de medalhas, ainda não ganharam qualquer medalha. E chama atenção também essa 5ª colocação ali do Equador, que já tem uma medalha de ouro que foi conquistada graças ao ciclista Richard Carapaz. Ele conquistou a 2ª medalha de ouro da história do Equador. Ele não era o favorito na prova de ciclismo de estrada, mas venceu com um tempo de 6 horas, 5 minutos e 26 segundos. É muito tempo pedalando. Que medalha merecida essa aí do Richard Carapaz. E para você ficar por dentro de como vai ser a nossa maratona olímpica hoje, mostrar para você aqui os destaques na agenda. 10h25 da noite, daqui a pouco, portanto, tem Brasil e Chile no vôlei de praia, dupla brasileira Evandro e Bruno Schmidt. Meia-noite tem o Skate Street, skate participando pela primeira vez dos Jogos com a final masculina. 3 da manhã, ginástica artística, qualificatória feminina. Tem mais, acabou não. Às 5h30 da manhã, Brasil e Costa do Marfim no futebol masculino. 8h20 da manhã, ginástica artística, qualificatória
feminina, com Flávia Saraiva e Rebeca Andrade atuando. E 15 para as 10 da manhã, 9h45, Brasil e Coreia do Sul, no vôlei feminino, que sempre nos dá muitas alegrias. Mariana Gross. Obrigada, Escobar. Boa noite. Obrigado, Escobar. É bom que amanhã é domingo, né, Escobar, Mariana? A gente pode emendar a madrugada e assistir tudo. Faz um combo. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite para você. Boa noite. Bom domingo.